Meus caros irmãos e irmãs no amor de Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Em João, no capítulo 20, o versículo 23, Jesus diz aos discípulos: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem ficarão retidos. E a descendência dos apóstolos são os bispos e os sacerdotes. Portanto, descendentes são herdeiros, herdeiros da graça. Eu encontro muitas pessoas que dizem: eu não me confesso com os padres porque são pecadores como eu. Eu não me confesso com os padres porque eu sei de cada coisa de padre que é de arrepiar. Outros dizem: eu conto para ele meus pecados, mas eu sei que é mais um desabafo, é uma conversa, eu não considero um sacramento. Caríssimos irmãos e irmãs, quando as pessoas dizem que um sacerdote, um padre, é uma pessoa igual a nós, elas estão um pouco distantes da verdade. Os sacerdotes, os padres, eles são iguais a nós na ordem natural das coisas. Não são na ordem sobrenatural. Eles são outros Cristos na terra. Eles são a representação do sacerdócio ministerial de Jesus, do sacerdócio real de Jesus. Daí eu dizia no começo, que descendentes são herdeiros. Porque o padre, seja ele quem for, não é um homem comum. É um homem que possui um sacramento, o da ordem, que é in perpétuo o sinal do sacerdócio real de Cristo em sua vida, em sua pessoa. Nesse aspecto, o sacerdote é um homem igual aos outros, mas não na ordem sobrenatural. Na ordem sobrenatural, eles são ministros do altar. Eles são ministros da palavra. Eles são intérpretes da vontade de Deus, intérprete da Sagrada Escritura para nós. Eles são os nossos catequistas por excelência. É verdade que houve um pouco de exagero no passado sobre a figura do padre, que o distanciou muito, que o deixou no elevado, assim, numa postura, numa atitude social de relevância e poder, mas isso veio ser mitigado, digamos assim, pelo Vaticano II, pelas conferências de Medellín e Puebla. Então o sacerdote agora é um homem do povo, no meio do povo, sem deixar de ser sacerdote ministerial, ministro do altar, ministro dos sacramentos, ministro da confissão. Não é o padre que me perdoa, ele me perdoa in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Ele me alivia o fardo do pecado em consequência de um sacramento que só ele possui. Homem nenhum possui o dom ministerial do sacerdócio. Daqui a bênção de o sacerdote ser tão importante, somente ele pode celebrar o sacrifício da Eucaristia, da transubstanciação do pão e do vinho. Só ele pode nos falar em matéria de fé e moral, em nome da igreja, com autoridade e profetismo. Então, quando eu vou ao sacerdote para confessar, não é uma conversa, não é uma consulta com um psicólogo espiritual, não é um desabafo, como dizem alguns, inclusive jovens. Não, é um sacramento em ordem de eficácia perante os meus pecados veniais deliberados, pecados veniais não liberados, pecados mortais deliberados, pecados mortais não deliberados, intenções compulsórias de pecado. Então o sacerdote é aquele homem esclarecido pela teologia que estudou, que vai ser um instrumento para mim da santa graça de Deus enquanto me atende em confissão. Não é saudável este pensamento de que o padre é uma pessoa como eu, por isso que eu não vou me confessar. Quem é ele para perdoar meus pecados, sendo ele pecador também? Aqui uma vírgula. Pecador em processo de contínua santificação, no esforço contínuo para se adequar a Cristo e ao seu papel na história. Pecador, mas isento de culpabilidade social, uma vez que os sacerdotes vivem no regime de obediência, pobreza e castidade, seja no clero diocesano, seja entre os religiosos. Eu nunca vou na confissão
como uma espécie de pé atrás com o padre que me confessa. Eu nunca vou para uma missa e ao chegar lá deparo com um sacerdote de quem eu ouvi calúnias, difamações ou dúvidas morais para dizer eu não participo dessa missa com este sacerdote. Não. Na hora do altar, os seus pecados ali é o que menos pesa. Na hora do altar é a sua função sacerdotal que está agindo e que está em jogo. Eu conheço pessoas que dizem, eu não vou para a missa de padre fulano porque ele é isso. Além de ser um pecado gravíssimo contra a santidade sacerdotal na igreja, é um sinal de que eu e você não entendemos o que seja o santo sacrifício da missa. Não é a figura do sacerdote, não é a regência dos seus conhecimentos, não é a visibilidade da sua beleza física. Às vezes nós encontramos padres muito bonitos, musculosos, com roupas muito acochadas, e nós achamos que aquilo atrai para o que ele celebra, para o que ele canta, para o que ele prega. Não. É o ser do sacerdote, sua pessoa e sua ação ministerial. Nunca deveria ser esse fator de beleza, porque elas passam, né? As belezas passam, as belezas caem. E às vezes são até motivos de coisas ridículas quando o sacerdote se deixa levar, se sentindo modelo, se sentindo artista entre os artistas, estrela que fulgura, né? No meio artístico. É lamentável o procedimento de alguns sacerdotes na mídia, sobretudo buscando o estrelato, né? Ultimamente, um sacerdote desses famosos gravou com a cantora Ivete Sangalo uma música que mudou a sua vida, gravada por uma evangélica, por uma protestante, por uma filha de Martinho Lutero. Que coisa triste. Mas ainda assim, este sacerdote, iludido pela grandeza, né, do muito dinheiro que recebe das estrelas da sociedade, ele continua padre. Ele continua sacerdote. E lá no altar, os seus feitos negativos, os seus feitos pecaminosos, os seus feitos que causam escândalo no meio do povo de Deus, é o que menos importa. Contanto que o sacerdote esteja em unidade com o que está celebrando. Sim, no dia que ele negar a presença real, não é? Na hora que ele preferir o altar dos palcos dos shows ao altar eucarístico, então é hora da gente afastar, não é? Mas mesmo com esses sacerdotes que escandalizam o povo de Deus na TV, eles são sacerdotes. Desta maneira, a confissão não há, de forma nenhuma, o direito nosso de escolher o sacerdote com quem eu quero me confessar, porque o sacramento não lhe pertence. Ele administra em nome da igreja e por causa da igreja. Se a igreja tira dele essa licença, aí sim é uma conversa, é um desabafo, é uma terapia, não é? Mas não nesse aspecto. Nós não estamos tratando o sacerdote como se fosse aqui uma janela de Johari. Não. O sacerdote, seja ele quem for, é um ministro de Cristo. Que eu goste dele ou não, que ele goste de mim ou não. Agora, eu como cristão católico não posso falar mal dos sacerdotes ou dar a minha opinião moral negativa a respeito da honra dos padres. Muito cuidado. Quantas vezes senta numa mesinha, no aniversário, numa festa, num lanche e alguém começa um glossário, alguém começa uma ladainha de impropérios contra um determinado sacerdote e a gente apenas olha e diz, é mesmo, foi mesmo, meu Deus, nossa. Não, deveríamos nos levantar em defesa dos sacerdotes e chamar a atenção daquele irmão, daquela irmã, que nós estamos em um ambiente que aquilo pode vazar e, como usam hoje a expressão, viralizar. Mas a honra dos sacerdotes, sejam elas defendidas por nós, seja ela defendida pelo nosso raciocínio lógico das coisas. Quando o sacerdote está na sua função ministerial, não importa o que se diga dele, ele é o ministro de Cristo e eu não sou, você não é. Olha a grandeza desse homem. Olha o esplendor desta vocação. Um outro dia uma amiga me contou que encontrou um sacerdote no shopping e com muita alegria correu ao seu encontro, padre, 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 e ele a chamou a um canto e disse, por favor, não me chame de padre publicamente. Aqui tem duas explicações. A pessoa ficou revoltada, querendo ir para as seitas protestantes por causa disso. Mas veja bem,
Quando você está no shopping e vê um sacerdote e grita dentro do shopping, padre, 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 você está tirando, não é? Digamos assim, a particularidade do sacerdote. E naquele momento, todos os passos que ele der será observado como tal. Então, talvez o sacerdote tenha desejado esconder-se nesse aspecto, para não ser vítima da atenção pública e não ter liberdade de um lanche, de comprar uma roupa, de entrar, porque os seguidores da maldade vão ali tentar visualizar uma atitude do padre que não seja correta. A amiga se decepcionou, ela preferiu o lado obscuro das coisas, né? Quando nós podemos ter duas visões bastante diferentes. Se o padre teve vergonha do seu sacerdócio, isso é coisa que ele vai resolver com o sacerdote dos sacerdotes, que é Cristo. Mas quando a gente faz isso, gritando dentro de um shopping, padre, 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 nós estamos realmente colocando uma espécie, né, de luneta sobre aquele homem, que a partir daquele momento não dará mais um passo sem ter seguidores oculares e às vezes maldosos. Assim, quando a gente vê uma freira, né, irmã, irmã, num canto público, nós deveríamos ter prudência, porque também não é necessário esse apogeu de sentimentos por ver um padre que amamos, uma religiosa, um religioso que amamos. Realmente tira a privacidade. E nós precisamos tratar os nossos padres religiosas com aquela retidão, com aquele respeito, com aquela amabilidade, que também é amizade profunda, mas também sem publicar ao mundo que eu encontrei um padre no shopping, que eu encontrei um padre em tal lugar. Isso deixa uma mancha que o sacerdote nem imagina ter causado, mas foi causado pelo nosso raciocínio. Então, quando vamos ao sacramento da confissão, nós vamos por conta que esse sacerdote recebeu um sacramento que lhe possibilita, em nome de Cristo, perdoar, advertir e me ajudar no caminho da perfeição. Existem pecados que só o arcebispo pode perdoar, né? Qual seja o aborto, qual seja a tentativa de suicídio, qual seja um mal social mais grave, de repercussão social mais grave, mas o sacerdote me perdoa em nome de Jesus Cristo. Que nós tenhamos isso muito fortemente impresso em nossas almas, em nosso raciocínio, porque não é um homem qualquer, repito. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, que não perdoarem ficarão retidos, ou seja, necessitarão de perdão. Aqui está. Um pastor evangélico não recebeu isso de Jesus, porque ele não é sacerdote. Ele não perdoa pecados em nome de Cristo. Então falta o sacramento verdadeiramente da confissão, que é proveniente do sacramento da ordem, que por sua vez provém do sacramento do batismo. Respeitemos em nossos padres a divindade sacerdotal que nós não temos senão eles.